Hoje vou contar uma história do autor Lovecraft, o horror em Martins Beach. Esta narrativa descreve um evento inexplicável e aterrorizante ocorrido na praia do Martin. Após o surpreendente episódio da captura de um monstruoso peixe branco por pescadores, a praia se torna um local de grande interesse científico e curiosidade pública. O objeto capturado, com suas características bizarras e dimensões colossais, intriga naturalistas e visitantes. No entanto, a atmosfera de curiosidade e admiração rapidamente se transforma em medo e horror quando os acontecimentos tomam um rumo inesperado. A narrativa mergulha na perplexidade e na sensação de paralisia diante do terror que se desenrola, deixando marcas profundas nas mentes de todos os envolvidos. O horror em Martins Beach. Eu nunca ouvi uma explicação mesmo aproximadamente adequada sobre o horror na praia do Martin. Apesar do grande número de testemunhas, nenhum dos relatos coincide e os depoimentos colhidos pelas autoridades locais contêm as mais impressionantes discrepâncias. Talvez esta falta de clareza seja natural em vista da característica até então jamais vista do próprio horror, o quase paralítico terror de todos que o vimos, e os esforços feitos pelo elegante Lovecraft para abafá-lo após a publicidade criada pelo artigo do professor A1 são os poderes hipnóticos restritos à humanidade conhecida. Contra todos esses obstáculos estou lutando para apresentar uma versão coerente, pois eu testemunhei a repulsiva ocorrência e acredito que ela deva ser conhecida tendo em vista as revoltantes possibilidades que sugere. A praia do Martin é novamente popular como local de banho, mas tremo ao pensar nisso. De fato, não posso de forma alguma olhar para o oceano sem tremer. Destino nem sempre é desprovido do sentido de drama e clímax. Por isso o terrível acontecimento de 8 de agosto de 1922 se seguiu rapidamente a um período de agradável excitamento de menor proporção cheio de positiva surpresa na praia do Martin. Em 17 de maio, a tripulação do barco de pesca Alma de Gloucester, sob o capitão James P. Horne, matou, após uma batalha de quase 40 horas, um monstro marinho cujo tamanho e aspecto produziram a maior agitação possível nos círculos científicos e fez certos naturalistas de Boston tomar todas as precauções para sua preservação taxidérmica. O alvo tinha cerca de 15 metros de comprimento, de formato aproximadamente cilíndrico, e cerca de 3 metros de diâmetro. Era sem sombra de dúvida um peixe branqueado de uma das grandes subdivisões, mas com certas modificações curiosas tais como pernas dianteiras rudimentares e pés com 6 dedos no lugar das nadadeiras peitorais, os quais provocaram as mais amplas especulações. Sua boca extraordinária, sua pele grossa e escamosa, e seu olho único e profundo eram assombros apenas pouco menos singulares do que suas dimensões colossais, e quando os naturalistas o definiram como um organismo infante, que não poderia ter sido chocado há mais do que uns poucos dias, o interesse público se elevou a níveis extraordinários. Capitão Horne, com típica astúcia yankee, obteve um barco grande o suficiente para conter o objeto em seu casco, e organizou uma exibição de seu prêmio. Com cuidadosa carpintaria ele preparou o equivalente de um excelente museu marinho, e, navegando para o sul para a rica região de recreação da praia do Martin, ancorou no pier do hotel e colheu uma safra de entradas. A intrínseca fantasticidade do objeto, e a importância que ele claramente possuía na opinião de muitos visitantes científicos de perto e de longe, se combinaram para torná-lo a sensação da temporada. Que era absolutamente único a um grau cientificamente revolucionário, era bem compreendido. Os naturalistas haviam mostrado claramente que era radicalmente diferente dos similarmente imensos peixes capturados na costa da Flórida, que, mesmo obviamente sendo um habitante das mais incríveis profundezas, talvez centenas de metros, seu cérebro e principais órgãos indicavam um desenvolvimento surpreendentemente vasto,
e fora de proporção com qualquer coisa até então associada com o grupo dos peixes. Na manhã de 20 de julho, a sensação foi ampliada pela perda do navio e seu estranho tesouro. Na tempestade da noite anterior, ele partiu suas amarras e sumiu para sempre da vista do homem, carregando consigo o vigia que havia dormido a bordo apesar do tempo ameaçador. Capitão Horn, apoiado por amplos interesses científicos e auxiliado por um grande número de barcos de pesca de Gloucester, fez uma extensa e exaustiva busca, mas sem resultados além de incitar interesse e discussão. Em 7 de agosto a esperança foi abandonada e o capitão Horn retornou para Vavecrestes para finalizar seus negócios na praia de Martim e deliberar com certos cientistas que ali permaneceram. O horror chegou em 8 de agosto. Era crepúsculo, quando gaivotas cinzentas dardejavam baixo sobre a praia e uma lua nascente começou a fazer um caminho brilhante nas águas. É importante relembrar a cena, pois cada impressão conta. Na praia estavam várias pessoas caminhando e alguns banhistas tardios, grupos da distante colônia de chalés que se erguia modestamente em uma colina verdejante ao norte, ou do adjacente situado no topo do penhasco cujas imponentes torres proclamavam sua dedicação à riqueza e à suntuosidade. Confortavelmente dentro do limite visual estava outro grupo de espectadores, os frequentadores da varanda com teto alto e iluminada por lanterna do inn, que pareciam estar aproveitando a música dançante do suntuoso salão interno de danças. Estes espectadores, que incluíam o capitão Horn e seu grupo de conferencistas científicos, se uniram ao grupo da praia antes do horror ter progredido muito, assim como muitos outros do inn. Certamente não havia falta de testemunhas, apesar de suas histórias serem confusas devido ao medo e à dúvida quanto ao que viram. Não há registro exato do momento onde a coisa começou, embora a maioria diga que a lua completamente redonda estava a cerca de um pé acima dos vapores baixios do horizonte. Eles mencionam a lua porque o que eles viram pareceu sutilmente conectado com ela, uma espécie de dissimulada, deliberada e ameaçadora ondulação que partiu do horizonte distante junto com a luminosa trilha de raios da lua refletidos, mas que pareceu arrefecer antes de alcançar a praia. Muito não notaram esta ondulação até serem relembrados por eventos posteriores, mas ela parece ter sido bastante destacada, diferindo em altura e movimento das ondas normais ao redor dela. Algumas a chamaram de enganadora e calculada. E quando ela se desfez habilmente nos recifes negros ao longe, repentinamente veio jorrando das brilhantes linhas da água do mar um grito de morte, um rugido de angústia e desespero que provocaram comiseração mesmo quando apenas imitado. Os primeiros a responder ao grito foram os 2 salva-vidas que estavam em serviço, uns tipos vigorosos em trajes de banho brancos, com suas ocupações escritas em grandes letras vermelhas cruzando o peito. Mesmo acostumados como eram ao trabalho de resgate e aos gritos dos que se afogavam, eles não identificaram nada de familiar no sobrenatural lamento. Mesmo assim, devido ao senso de dever treinado, eles ignoraram a estranheza e continuaram a seguir seu procedimento usual, rapidamente pegando uma boia inflável, a qual com seu rolo de corda estava sempre à mão. Um deles correu rapidamente pela praia até a cena onde a multidão se acumulava. Então, após girar lá para ganhar momento, ele lançou o disco oco longe na direção da qual o som havia vindo. Enquanto a boia desaparecia nas ondas, a multidão aguardava com curiosidade um sinal do desafortunado ser cujo sofrimento havia sido tão grande, ávidos por ver o regaste feito pela massiva corda. Mas logo se percebeu que o resgate não seria um assunto rápido ou fácil, pois, puxando a corda o quanto podiam, os 2 musculosos salva-vidas não podiam mover o objeto no outro lado. Ao contrário,
eles se depararam com o objeto puxando com força igual ou mesmo maior no sentido exatamente oposto, até que em poucos segundos eles foram arrastados para dentro da água pelo estranho poder que havia se apossado do ofertado flutuador. Um deles, se recuperando, imediatamente pediu ajuda para a multidão na praia, para quem atirou o restante do rolo de corda, e rapidamente os salva-vidas estavam auxiliados por todos os homens mais vigorosos, dentre os quais o capitão Horn era o primeiro. Mais de uma dúzia de fortes mãos estavam então puxando vigorosamente a sólida linha, mas ainda sem qualquer resultado. Quanto mais vigorosamente puxavam a estranha força na outra ponta puxava com ainda mais vigor, e uma vez que nenhum dos lados relaxava por nenhum instante, a corda se tornou rígido como aço com enorme tensão. Os empenhados participantes, assim como os espectadores, estavam a este tempo consumidos pela curiosidade sobre a força no mar. A ideia de que era um homem se afogando há muito havia sido descartada, e sugestões de baleias, submarinos, monstros e demônios agora circulavam livremente. Onde inicialmente a compaixão havia levado os resgatantes, agora o assombro os mantinha na tarefa, e eles puxavam com feroz determinação para descobrir o mistério. Tendo finalmente sido decidido que uma baleia devia ter engolido a boia inflável, o capitão Horn, sendo um líder natural, gritou para aqueles na praia que um barco deveria ser obtido para a aproximação, arcoar e trazer à terra o invisível Leviatã. Vários homens imediatamente se prepararam para se dispersarem em busca de uma embarcação apropriada, enquanto outros foram substituir o capitão na corda tensionada, uma vez que o lugar do mesmo logicamente era com qualquer tripulação que pudesse vir a ser formada. A ideia do capitão da situação era bastante ampla e de forma alguma limitada a baleias, uma vez que ele teve que lidar com um monstro muito mais estranho. Ele se perguntava quais seriam os atos e manifestações de um adulto da espécie da qual a criatura de 15 metros tinha sido o menor dos infantes. E então se passou com chocante rapidez o fato crucial que mudou toda a cena de assombro para horror e paralisou de terror o grupo reunido de esforçados puxadores e observadores. Capitão Horn, se preparando para abandonar seu posto na corda, descobriu suas mãos presas no lugar por uma força inexplicável, e rapidamente ele percebeu que estava incapaz de largar a corda. Sua desafortunada situação foi instantaneamente percebida e assim que cada um de seus companheiros testou sua própria situação a mesma condição foi encontrada. O fato não podia ser negado. Cada um dos puxadores estava irresistivelmente preso em alguma misteriosa subjeção à linha fibrosa que estava lentamente, repulsivamente e implacavelmente os puxando para o mar. Um horror silencioso se seguiu, um horror no qual os espectadores estavam petrificados à completa inação e caos mental. Suas completas desmoralizações estão refletidas nos relatos conflitantes que eles dão, e nas embaraçadas desculpas que dão para suas aparentemente insensíveis inércias. Eu era um deles, e sei. Mesmo os puxadores, após alguns poucos gritos frenéticos e gemidos fúteis, sucumbiram à paralisante influência e se mantiveram silenciosos e fatalistas em face aos poderes desconhecidos. Lá permaneceram sob o pálido luar, cegamente puxando contra um terrível destino espectral e sacudindo monotonamente para frente e para trás enquanto a água subia inicialmente para seus joelhos e depois para seus quadris. A lua se ocultou parcialmente atrás de uma nuvem, e na meia-luz a linha de homens sacudindo lembrava uma centopeia sinistra e gigantesca, se contorcendo nas garras de uma morte terrível e rastejante. Mais e mais tensa a corda se tornou, enquanto a puxada em ambas as direções aumentava, e os filamentos inchavam empapados nas ondas crescentes. Lentamente a maré avançou até que as areias até pouco populadas por crianças rindo e amantes sussurrantes estivessem engolidas pelo fluxo inexorável. O bando de observadores em pânico se movia abruptamente para trás quando a água subia acima de seus pés.
enquanto a terrível linha de puxadores repulsivamente continuava a sacudir, meio submersa, e agora a uma distância substancial de sua audiência. Silêncio era completo. O público, tendo se amontoado em um local além do alcance da maré, observava em muda fascinação, sem oferecer uma palavra de conselho ou encorajamento, ou tentar qualquer tipo de assistência. Havia no ar um medo pesadelo, medo de males iminentes tais como o mundo nunca antes tomara conhecimento. Minutos pareciam se alongar em horas, e aquela cobra humana de torsos se agitando ritmicamente continuava a ser vista acima da maré que aumentava rapidamente. Ritmicamente ondulava, lentamente, horrivelmente, com a marca da fatalidade sobre ela. Nuvens mais densas agora passavam em frente à lua ascendente, e o caminho brilhante nas águas quase desapareceu. Bastante indistintamente se contorcia a linha serpentina de cabeças ondulantes, e de quando em quando a lívida face de uma das vítimas olhando para trás brilhando pálida na escuridão. Mais e mais rápido se acumulavam as nuvens, até que eventualmente suas raivosas fissuras lançaram abaixo línguas afiadas de uma chama febril. Trovões ressoaram, suavemente de início, mas logo aumentando para uma intensidade ensurdecedora, enlouquecedora. Então veio um estrondo fulminante, um choque cujas reverberações pareceram estremecer tanto terra quanto mar, e em seu encalço uma tempestade cuja encharcante violência sobrepujou o mundo escurecido como se o próprio céu se tivesse aberto para verter uma torrente vingativa. Os espectadores, agindo instintivamente apesar da ausência de um pensamento consciente e coerente, agora recuavam pelos degraus do penhasco subindo para a varanda do hotel. Rumores haviam chegado dentro aos hóspedes, de forma que os refugiados encontraram um estado de terror quase igual ao deles mesmos. Eu acho que umas poucas palavras aterrorizadas foram proferidas, mas não estou certo. Alguns, que já estavam hospedados no inn, se retiraram aterrorizados para seus quartos, enquanto outros permaneciam para observar as vítimas rapidamente se afogando enquanto as cabeças flutuantes apareciam por sobre as ondas ascendentes durante os irregulares clarões dos raios. Eu lembro pensar sobre essas cabeças, e os protuberantes olhos que deveriam conter, olhos que bem poderiam refletir todo o terror, pânico e delírio de um universo maligno, toda a tristeza, pecado e miséria, as abomináveis esperanças e desejos irrealizados, medo, repugnância e angústia das eras desde o começo dos tempos, olhos iluminados com dor capaz romper almas originada de infernos eternamente em chamas. E quando eu olhei além das cabeças, minha imaginação conjurou ainda outro olho, um olho único, igualmente iluminado, mas com um propósito tão revoltante para meu cérebro que a visão logo passou. Presa nas garras de um torno mecânico invisível, a linha dos condenados se arrastava, seus gritos silenciosos e orações não ditas ouvidos apenas pelos demônios das ondas negras e o vento noturno. Então irrompeu do céu enfurecido tal cataclismo louco de sons satânicos que mesmo o estrondo precedente pareceu diminuído. Em meio a um brilho cegante de fogo descendente a voz do céu ressoou com as blasfêmias do inferno, e a agonia unida de todos os condenados do inferno reverberou em um apocalíptico, carrilhão rompe-mundo de ciclópico alarido. Foi o fim da tempestade, pois com impressionante rapidez a chuva cessou e a lua mais uma vez lançou seus raios pálidos em um mar estranhamente silenciado. Não havia mais uma linha de cabeças flutuantes. As águas estavam calmas e vazias, e agitadas apenas pelas mitigantes ondulações do que parecia ter sido um rodamuinho distante no caminho da luz do luar de onde o estranho grito veio pela primeira vez. Mas enquanto eu olhava ao longo da traiçoeira via de brilho prateado, com a imaginação em frenesi e sentidos superexcitados, então gotejou em meus ouvidos provindo de alguma vastidão abismal submersos débeis e sinistros ecos de uma gargalhada. Amigos,
Acabei de compartilhar essa história aterrorizante que nos leva a refletir sobre os aspectos mais profundos do horror. Em O Horror em Martins Beach, Lovecraft nos conduz por uma jornada em que o desconhecido se choca com nossa compreensão da realidade. À medida que somos apresentados a um evento inexplicável e horripilante na praia do Martim, somos confrontados com a fragilidade de nosso entendimento e a presença de forças além de nossa compreensão. Essa narrativa nos lembra da finitude de nosso conhecimento diante do vasto e desconhecido universo do horror cósmico. Obrigado por assistir o vídeo até o final.